A sua decisão define o seu futuro. Isso mesmo, a sua decisão define o seu futuro. A Bíblia diz que quando Davi estava no deserto de Maom, fugindo do rei Saul, seus homens haviam servido de muro de proteção para os rebanhos de Nabal e para os que cuidavam de seus animais. E quando Davi solicitou a ajuda de Nabal para alimentar os seus homens, Nabal simplesmente se negou a ajudá-lo. Davi esperava que Nabal reconhecesse seus homens por seus serviços, pois certamente mereciam alguma coisa por terem protegido as ovelhas e cabras dos ladrões que costumavam aparecer no tempo de Tosquia. Porém, Nabal não foi nada bom e gentil com Davi. E estas foram as palavras de Nabal a Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Pois servos há que hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que nem sei de onde vêm? Nabal, ele agiu como seu próprio nome significa. Ele agiu com tolice, sem juízo, com insensatez. A decisão de Nabal foi uma decisão egoísta, arrogante, rebelde, orgulhosa, cheia de presunção e de ingratidão. Ele não deveria ter agido desta forma, ter enviado esta mensagem para Davi, pois no momento que ele mais precisou, os homens de Davi foram os instrumentos que Deus usou para que trouxesse livramentos, para que trouxesse proteção para os seus trabalhadores e para os seus animais. Então, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas decisões, porque a atitude de Nabal foi uma atitude de desonra. Ele deveria ter tido uma atitude de honra para com Davi, pois no momento que ele mais precisou, os homens de Davi trouxeram socorro para ele. Então, como você tem reagido? Qual tem sido a sua resposta, o seu comportamento, as suas atitudes em relação àqueles que lhe ajudaram no momento que você mais precisou? Tem sido uma atitude desonrosa, desrespeitosa, de ingratidão como Nabal, ou tem sido uma atitude de gratidão? Eu tenho um entendimento que a gratidão vai sempre manifestar a honra. O contrário também é verdade. A ingratidão vai sempre manifestar a desonra. A atitude de Nabal foi uma atitude de ingratidão. E essa não deve ser a nossa atitude. Por conta disso, a ira se acendeu no coração de Davi. E Davi decidiu que ele mataria Nabal, sua esposa, sua família e todos os seus empregados. E quando Abigail, a esposa de Nabal, soube das palavras do seu esposo, ela foi até Davi com uma atitude de uma mulher sábia, de uma mulher humilde, de uma mulher que tem coragem para agir corretamente, de uma mulher generosa. E ela leva muitos alimentos para suprir as necessidades de Davi e dos seus homens, suprir a fome daquele povo que estava necessitando de alimento. E por conta disso, Deus trouxe proteção para o futuro de Davi, porque ele seria o próximo rei de Israel, mas ele não poderia subir ao trono com este pecado em seus ombros, em suas costas. E Abigail foi o instrumento que Deus usou para proteger Davi. A decisão de Abigail trouxe proteção sobre Davi.
o futuro de Davi, mas não apenas sobre ele, trouxe também proteção sobre o seu futuro, pois a Bíblia diz que ao voltar para casa, Abigail relata da sua conversa com Davi, de tudo o que havia acontecido. Ao voltar para casa, ela percebeu que seu esposo estava embriagado. Então ela deixa para conversar no dia seguinte, percebe a questão da importância de decidir corretamente. Ela foi sábia para esperar o tempo certo para conversar com o seu esposo. No dia seguinte, Nabal já estava sóbrio e aí Abigail relata tudo o que havia acontecido. No momento que ele ouve aquele relato, o impacto foi tão grande que ele sofreu um infarto. E a Bíblia diz que depois de 10 dias, passado 10 dias, Nabal veio a morrer. E o que foi que fez com que a morte acontecesse sobre a vida de Nabal? Foi o juízo de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18, diz: E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Então, a atitude de Nabal trouxe um sério prejuízo para a sua vida, a atitude tola, inconsequente, trouxe morte para a sua vida. Mas a atitude sábia de Abigail lhe trouxe um futuro glorioso, porque a Bíblia diz que quando Davi soube da morte de Nabal, ele enviou seus mensageiros para que fosse até Abigail e a trouxesse para que se tornasse a sua esposa. Deus trouxe honra sobre a vida de Abigail, porque a semente que ela havia plantado no seu passado foi uma semente de honra. Ela honrou Davi, ela honrou o homem que honrou o seu esposo, que honrou a sua família, que protegeu os seus bens, e ela teve uma atitude de honra. Eu quero lhe perguntar, quais têm sido as suas atitudes, as suas decisões em relação às pessoas que lhe ajudaram no momento que você mais precisou? Você tem tratado estas pessoas com respeito, com honra, com gratidão? Ou você tem falado mal destas pessoas, tem agido como que com demência, com esquecimento de tudo, por tudo de bom que estas pessoas lhes fizeram? Quais têm sido as suas atitudes? Quais têm sido as suas decisões? Pois nós podemos definir o futuro que nós queremos a partir das nossas decisões. Se as nossas decisões forem inconsequentes, se as nossas decisões forem precipitadas, se as nossas decisões forem decisões tolas, grosseiras, nós não podemos esperar um fim bom, um futuro bom. Mas o que vai acontecer no nosso futuro será um futuro de dor, futuro de angústia, um futuro de decepção, um futuro de frustração, de perdas, um futuro de morte, talvez morte emocional, morte moral, morte espiritual, morte existencial. Mas se nós tivermos o discernimento e plantarmos a semente de honra por aqueles que em algum momento da nossa vida nos fizeram bem, nós colheremos também um futuro glorioso, um futuro de bênção, um futuro de honra, assim como Abigail colheu. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, que o Senhor possa iluminar os seus pensamentos, os seus sentimentos e guiar as suas decisões, para que o seu futuro seja um futuro abençoado, um futuro de paz, de alegria, de prosperidade, como foi o futuro de Abigail. Deus abençoe a sua vida.